Vídeo aula 1, equação da translação. Nesse vídeo, nós vamos demonstrar a equação da translação. Do que consiste essa equação da translação? Eu fiz algumas anotações aqui para facilitar, para a gente ganhar tempo nessa demonstração. Ela não é uma demonstração muito difícil, mas ela é cheia de significados. Então, olha só. Aqui eu estou colocando o que a gente chama de diagrama do corpo livre, que na realidade é um corpo rígido, onde a gente está colocando aqui as diversas forças aplicadas sobre ele. Por exemplo, aqui tem a força 1, força 2, força 3, bom, tem N forças aplicadas aqui sobre o corpo. É porque para cada elemento de massa muito pequenininha, massa infinitesimal, eu vou ter uma pequena força. Então aqui, ó, é um elemento 1, eu vou ter uma força 1. No elemento 2, eu vou ter uma força 2. No elemento 3, eu vou ter uma força 3. Bom, e tem vários elementos. Lá no elemento N, eu vou ter uma força Fn. A equação da translação é uma equação muito forte. Ela diz que essas forças, quando somadas, olha lá, o somatório das forças, o somatório das forças externas aplicadas a um corpo rígido é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração do centro de massa. Cara, ele está dizendo que se eu somar então essas diversas forças externas que aí estão, eu terei o produto da massa do corpo, que é a massa total, o somatório de todas as pequenas massinhas, vezes não qualquer aceleração, apenas a aceleração do centro de massa. Vale lembrar como observação o seguinte, observação importante. Os diferentes pontos de um corpo que realiza o movimento plano geral apresenta acelerações distintas, diferentes. Então, quando eu falo que o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, eu estou dizendo que a segunda lei de Newton ela será aplicada apenas como se todas as forças estivessem concentradas no centro de massa. Então, o meu objetivo aqui é fazer a demonstração dessa espécie de teorema aí, que diz que o somatório das forças externas aplicadas a um corpo rígido é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração do centro de massa. E eu dividi essa demonstração em duas partes. A primeira parte é esta que eu coloquei, ó. A figura representa um elemento infinitesimal I, é esse elemento azul que aqui está. De massa MI. Definimos a posição do centro de massa EG através da equação. Bom, isso nós vimos lá atrás. Lá nas aulas 4 e 5 da unidade didática 1, a gente aprendeu a determinar a posição do centro de massa, baricentro ou centroide de um determinado corpo. E a gente sabe que para determinar a posição do centro de massa, basta pegar a posição do centro de massa, multiplicar pela massa total, é igual ao somatório dos momentos de primeira ordem, que é o produto de RI vezes MI. Então, se eu pegar a posição do I, da posição do I que aqui está, certo? A posição do I que aqui está, ó, esta aqui é a posição RE do elemento I, e for pegar R1 vezes M1, R2 vezes M2, R3 vezes M3 e dividir pela massa total, eu vou ter o que a gente chama de baricentro
ou posição do baricentro. Esta equação eu estou relembrando porque ela será de fundamental importância para a demonstração desta fórmula. Bom, uma coisa que eu quero que vocês percebam: a primeira derivada em relação ao tempo da posição é a velocidade e a segunda é a aceleração. Então eu vou tentar aplicar a segunda derivada para ter uma equação da aceleração do centro de massa. Afinal, eu preciso dela para demonstrar o nosso teorema. Então vamos fazer isso, ó. Segunda derivada da posição, eu posso botar assim, ó: d ao quadrado RG dt ao quadrado vezes m é igual ao somatório de d ao quadrado RI dt ao quadrado vezes mi. Com isso eu posso chegar à seguinte conclusão: que a aceleração do centro de massa multiplicado pela massa total é igual a o somatório das acelerações dos elementos I multiplicado pelas massas MI. Vamos guardar esse resultado, vamos chamar esse resultado de resultado número 1. E ele é um resultado que vai ser muito útil para o resto da demonstração. Bom, primeira parte, nós concluímos que a massa vezes a aceleração do centro de massa é o somatório dos MI vezes o AI. Para poder fazer a segunda parte da demonstração, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui de novo um corpo rígido. Isto aqui é um corpo rígido. E estou aplicando a um elemento I, azul, as forças externas e as forças internas sobre aquele elemento de massa MI. Ó. Então ali, o que está sendo considerado? Vou ler o texto. Considerando que FI, as forças externas aplicadas sobre o elemento infinitesimal, então FI são as forças externas aplicadas aos elementos infinitesimal. E Fzinho, as forças internas. Forças internas são aquelas trocadas por elementos vizinhos, infinitesimais vizinhos. Então, se eu tivesse aqui, ó, eu vou botar um elemento infinitesimal amarelinho aqui do lado do azulzinho. Esse elemento infinitesimal I amarelinho com I azulzinho, eles vão trocar forças internas. Então eu estou me referindo que eu tenho as forças externas, que podem ser a força gravitacional, que é a força peso que a Terra faz sobre o corpo rígido, pode ser uma força de origem elétrica, uma força de origem eletromagnética. Bom, pode ser qualquer força que não seja feita por elementos deste corpo. Porque as forças trocadas pelos elementos deste corpo são chamadas de forças internas. Bom, continuando isto, eu estou falando assim para vocês, considerando que FI são as forças externas e FIzinho as forças internas aplicadas sobre o mesmo elemento, podemos calcular a aceleração I aplicando a segunda lei de Newton. É verdade, porque se eu fizer o somatório aqui, ó, forças externas aplicadas sobre o elemento I, mais as forças internas aplicadas sobre o elemento I, é igual à massa do elemento I vezes a aceleração deste elemento I. Teteia! Estamos calculando aí basicamente, né, a segunda lei de Newton aplicada a um elemento infinitesimal desse corpo. Se eu fizer a soma de tudo, eu vou ter o somatório de todas as forças, tanto as internas quanto as externas. Só que o somatório das forças internas, como eu coloquei aqui embaixo, ó, os somatórios das forças internas vai ser nulo,
Por que vai ser nulo? Porque elas aparecem aos pares, elas são pares ações e reações. A força trocada pelo I amarelinho com o I azulzinho sempre tem a mesma intensidade, direção e sentido oposto. Então, as forças internas, quando desaparecerem, sempre serão opostas e, portanto, no somatório vão se anular. Então, eu estou querendo somar todas as forças, internas e externas. Então, eu vou fazer assim, ó, somatório, deixa eu ajeitar com outra cor aqui, olha só que ideia. Somatório das forças externas mais o somatório das forças internas é igual ao somatório de MI a I. Ideia demais! Olha, e como a gente viu, o somatório das forças internas vai ter que ser igual a 0. Portanto, eu vou ficar apenas com o somatório das forças externas. Puxa, mas o somatório das forças externas será o somatório de MI vezes AI. E esse somatório de MI vezes AI, nós obtivemos lá, ó, como o primeiro resultado. Porque o somatório de MI vezes AI é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Portanto, ó, das partes 1 e 2, nós vamos ter o seguinte, que o somatório das forças externas é igual ao somatório de MI vezes AI, que da primeira parte a gente viu que é a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Rapaz, olha só, nós chegamos aqui ao que nós queríamos demonstrar. O que nós queríamos demonstrar? Que o somatório das forças externas é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração do centro de massa. Tá aí, ó. Esta é a equação aonde a gente queria chegar. Então, como queríamos demonstrar? Bah, olha, essa equação, ela é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque a partir de agora, nós não vamos considerar as forças internas, porque elas somem na hora do somatório. Só vamos considerar as forças externas colocadas sobre o corpo. É a primeira coisa. Segundo, eu faço o somatório das forças externas e igualo a massa vezes a aceleração, mas não é qualquer aceleração, é apenas a aceleração do centro de massa. Ah, mas o violentíssimo coronel, e se a aceleração do centro de massa for igual às outras, como é o caso da translação? Aí eu posso usar qualquer aceleração, né, mané? Mas eu estou falando que é prioritária a aceleração do centro de massa. Quando as outras não forem iguais a AG, aqui eu tenho que utilizar EAG. Valeu! Valeu!